bem-vindos, Chrysler aqui, e no vídeo de hoje a gente vai falar do episódio 18 da terceira temporada de Riverdale, que também complementa a minha teoria principal, que eu venho prometendo pra vocês que eu iria fazer, e eu acho que esse é o momento de contar, porque vocês vão ver como determinadas coisas se encaixam, e é por isso que eu estou aqui de fazendinha. Mas olha, antes, não deixa de se inscrever, a série já tá encerrando, vai ter live no último episódio, vão ter coisas legais, brindes talvez, eu vou falar com mais calma nos próximos vídeos, então acompanhe o canal. Por isso, se inscreve e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. E lógico, também segue os meus parceiros do Riverdale Brasil Oficial e do Riverdale Brasil, porque eles estão comigo desde o início da temporada e eles ajudaram muito aqui o canal. Como eu falei, tem um bom tempo que eu cito essa teoria que eu tenho. Eu acho que eu precisava de mais algumas situações para eu conseguir que vocês entendessem a similaridade de determinadas coisas, vocês vão entender nesse vídeo. E também porque eu achei que esse episódio 18, ele foi um pouquinho morno, assim. Principalmente porque a série veio de um hiato, é lógico que a expectativa era alta para esse episódio, mas eu acho que ele não teve grandes revelações. Ele teve coisinhas que complementam outras coisas que a gente tá acompanhando na série, e é por isso que eu estou trazendo essa teoria hoje. Obviamente tiveram momentos marcantes, como a possível volta da Dark Betty. A gente não sabe ainda se ela vai ajudar o pai dela de fato a sair da prisão, mas eles deixaram aí no ar, né, que Dark Betty is back. E mesmo que não pareça, cada vez mais a gente tá se aprofundando nessa história da fazenda, nos simbolismos que a série vem trabalhando desde o início da temporada e também desse envolvimento das drogas, que tá tudo conectado. Quem acompanha a cobertura de Riverdale aqui no canal desde o início sabe que eu tinha falado que uma das maiores referências para essa temporada era uma das séries que eu mais amo, que é uma das minhas séries prediletas, que é True Detective. É uma série que veio pela HBO, é uma série antológica e tem bastante similaridade. Eu já tinha falado sobre algumas coisas de coroa de galho, umas coisas de símbolos e rituais satânicos. Inclusive o próprio produtor tinha falado sim que True Detective era uma grande referência para essa temporada, e as referências são maiores do que a gente imagina. Então, para eu falar desse episódio de Riverdale e tudo que tá acontecendo até agora e o que tá se caminhando pro final, eu vou precisar contextualizar vocês da história de True Detective. A série começa com dois investigadores sendo meio que questionados porque uma série de assassinatos que eles tinham investigado no passado meio que retornou agora no presente, então os detetives atuais precisam entender um pouco mais do caso, até porque tinha sido um caso fechado. Mas eu acho que é muito importante a gente falar também que no meio de tantos símbolos e rituais satânicos e exatamente isso que a gente tá vendo em Riverdale, na realidade a série ela não falava dessas questões do mistério, ela falava muito mais sobre a manipulação da sociedade e também essa passagem de traumas de geração para geração, que é exatamente o que tá acontecendo em Riverdale e é o que eu vou falar agora. Tudo que a gente tá acompanhando de Riverdale até agora tem meio que um cunho religioso. Na realidade isso acontece desde a segunda temporada, quando foi introduzido o Blackwood. Eu já martelei várias vezes aqui que na realidade as temporadas estão conectadas, até por causa da morte do Jason. Tinha falado daquelas plaquinhas da irmã lá que mostrou meio que os vilões de cada temporada, ou cada caso de cada temporada, como o primeiro, mesmo que a Beth tenha pensado naquele cara que ela matou na sala da casa dela, na realidade estava se referindo ao corpo do Jason, assim como o segundo era o Blackwood, e o terceiro é o Rei Gárgula, que é o nosso vilão atual. Então tem todo um contexto religioso inserido, e quando a gente pensa em contexto religioso, obviamente vem a Fazenda na nossa cabeça, que a gente já discutiu diversas vezes, se ela era uma coisa boa, se ela era uma coisa ruim. A série tem tendenciado para que a gente acredite que no final das contas é uma coisa boa e que a Beth só tá implicando, mas a gente sabe também das outras temporadas que a Beth também pareceu bem crazy, que ela tava fissurada pela coisa e no final ela tava certa, e eu acho que é justamente o que vai acontecer aqui. Porque toda essa questão de simbolismos, rituais, que deixa a gente curioso, na realidade é uma forma que eles chamam de história para manter as crianças ocupadas. Então a gente tem, por exemplo, o D&D aí também, que eles colocam esse jogo, mas não necessariamente está conectado. Eu acho que Riverdale pode sim criar uma conexão com isso. Isso não existia em True Detective, por exemplo, até porque isso é uma referência mais até a Stranger Things, né? Que você tá ali no jogo, mas acaba que
o monstro, que no caso era o Demogorgon, tinha a ver com o jogo e também com o mistério ali da temporada. Então eu acho que Riverdale tem se utilizado disso também, mas não é sobre a história principal que a gente vai falar aqui. Uma coisa que eu acho muito importante a gente falar é que esse primeiro assassinato que aconteceu, que foi logo no início da série, ele é meio que uma forma de chamar a atenção para justamente alterar a psicosfera. É muito importante você entender o conceito para você conseguir entender o porquê que alguns personagens fazem determinadas coisas, como por exemplo a própria Alice, ela preferir esquecer do passado dela e dar total atenção para a fazenda. Psicosfera basicamente é como o universo da nossa mente, assim como existe a atmosfera, a psicosfera na realidade é tudo que tem um envolvimento cultural, de conhecimento, teoria também, é basicamente aquele universo que você acredita. E é por isso que a gente vê a Beth, por exemplo, usando termos como lavagem cerebral se referindo ao que a Alice sofreu, porque quando você altera aquela coisa que você acredita, aquele seu conhecimento, você altera a psicosfera. Então, quando você coloca esses elementos de simbolismos, de rituais satânicos e de assassinato, é como se nada daquilo que você acreditasse. Então, por exemplo, a Alice, ela tem todo um lance aí dos traumas dela, que nem nesse 18º episódio elas tiveram aquela conversa que a Beth falou, tá, aconteceu isso daqui de ruim, mas lá também aconteceram coisas boas. O Edgar conseguiu entrar num jeito em que não acredita mais naquelas coisas boas que ela vivenciou, ela só consegue acreditar nas coisas ruins e por isso houve essa alteração no que ela acreditava. Em resumo, é como se a Fazenda tivesse o poder de alterar essa percepção com esses símbolos e com esses rituais. Mas basicamente seria para criar um medo em massa, criar um impacto, para que as pessoas procurem ajudas da melhor forma que elas preferirem. No caso, por exemplo, da Alice foi pra fazenda. Em True Detective, quando eles avançam ali na investigação, eles descobrem que na realidade meio que isso tudo estava envolvido com uma família de caipiras que tá na cidade há anos, e é por isso que isso acontece há anos, parece ser algo cíclico. E eles também descobrem que tanto mulheres quanto crianças, aqui em Riverdale é um pouco diferente, é mais generalizado, são mortas por um tal de Yellow King, ou Rei Amarelo, traduzindo. E que esse ser meio que fica escondido numa cidade abandonada chamada Carcosa. E Carcosa também é muito utilizado nos contos do Lovecraft, como o chamado de Cthulhu. Inclusive tem bastante referência de Lovecraft aí em Riverdale também, como nos símbolos, a gente vai falar também. E provavelmente, enquanto eu tava falando aqui de True Detective, você já ligou alguns pontos aí dessa similaridade da história. Por exemplo, o Rei Amarelo é o Rei Gárgula. E em True Detective, a gente vê uma cidade pequena que é bastante religiosa, tem muita investigação em alguns simbolismos que estavam relacionados à igreja. E aqui o que a gente tem de mais próximo da religião, óbvio que era as Irmãs da Misericórdia, mas também a Fazenda, que inclusive ocupou ali o lugar das irmãs. E se a gente pensar bem, é a família de caipiras que tá na cidade há muito tempo. Apesar de Riverdale não ter abordado tanto a Fazenda, a gente vê desde a primeira temporada a Polly falando que é pra Fazenda com Jason. Essa terceira temporada já deixou a entender que a Fazenda que a Polly falava lá é essa Fazenda exatamente que a gente tá vendo agora. Então é uma coisa que existe em Riverdale, mas foi uma entidade que eles criaram mesmo nessa terceira temporada. E esses grupos que fazem esses rituais satânicos e tudo mais, geralmente eles são grupos que são protegidos pelo governo. E que nem eu tinha falado, eu achava que o governador tinha sim um envolvimento aí, afinal ele se envolveu a ponto de criar uma quarentena na cidade. É sim um grupo que é conhecido por ser um grupo da elite, por isso a gente tem aí pessoas como o Hyrule envolvidas e são pessoas que acabam saindo impunes justamente por ter essa proteção do governo. Outra similaridade também são os símbolos nas costas, que eu já tinha citado, já tinha mostrado lá no primeiro episódio, que existe em True Detective também. O primeiro caso a gente vê meio que uma circunferência ali nas costas da mulher, só que aqui no caso de Riverdale, eu acho que ele não tem um significado simbólico que nem esses símbolos em True Detective. Ele é muito mais, na realidade, a utilização
de um outro alfabeto, que é o alfabeto de Cthulhu do Lovecraft. Tanto que o significado DKG, que é The Gargoyle King, assim como aquele símbolo que a gente vê no arte, que significa S de Sacrifice. Então a gente vê que são só as iniciais, é uma abreviação, não tem um significado muito maior aí. E assim, a gente tem que considerar também que a gente tá falando de Riverdale, eu acho que vai ser uma história mais simples, principalmente nesses simbolismos, nessas questões satânicas também, afinal, tem uma diferença de narrativa e também uma diferença de público. A gente tem que lembrar que Riverdale é mais adolescente e essa série da HBO é extremamente pesada. A gente tá falando que as vítimas eram prostitutas, eram crianças, eram mulheres, tem algumas questões com estupro, então, inclusive, se você tiver menos de 16 anos, eu não recomendo que você assista True Detective para você entender Riverdale, fica nesse vídeo mesmo, mas se você gostou aí da referência e tem mais de 16, eu recomendo que você assista, que é uma série muito boa. E lógico que assim, Riverdale também não é uma cópia 100% de True Detective, tem algumas diferenças, como por exemplo a passagem de tempo, né? A gente tá falando aí de uma coisa que tá acontecendo no presente e eles acabam puxando um caso do passado que está relacionado aí com essa história, mas eu acho que realmente é só para criar meio que uma entidade que já existia em Riverdale, mas a gente só não sabia. E em True Detective foi como eu falei, né? É um caso que aconteceu no passado e tá sendo puxado de novo ali no presente. Então tem essa diferença de linha temporal das duas séries. Em True Detective, eles descobrem que quem tá envolvido é uma família que se chama Tuttle. E o cara que tá ali fazendo meio que esses assassinatos do presente e todas as coisas ruins da cidade, na realidade, era um filho bastardo que, quando mais novo, ele foi abusado, ele teve traumas que fizeram com que ele propagasse essa questão. É bastante interessante a gente pensar nisso, principalmente porque nesse episódio 18 foi revelado que o Edgar, ele disse que ele encontrou o propósito dele depois que uma fazenda similar ao que ele é hoje em dia fez isso com ele. Então você vê também que é algo que foi passado. E também é interessante esse ponto de vista de trauma, né, como algo que foi passado, porque é justamente que a gente vê ele fazendo com as pessoas, ele pega os traumas das pessoas e cura. E nesse caso aí da tortura, eu acho que seja algo muito mais psicológico, como por exemplo, você acreditar que você tá vendo um ente querido. E vale ressaltar também que aquele episódio 4, que foi o episódio de flashback que meio que deu esse pontapé de que existiu nas duas timelines, isso foi um fato que fez com que os personagens mudassem de atitude e um pouco de personalidade também. Então, não necessariamente quer dizer que são casos conectados. Talvez até esse caso do passado aí de Riverdale seja referente a essa fazenda que o Edgar falou que foi criado, e não necessariamente algo da família dele. Enfim, todo mundo acreditava que tem conexão. Pode ser que nem isso tenha conexão. Riverdale tem um envolvimento muito forte com gangues, mas sempre teve um envolvimento com drogas. A droga do momento agora é o Frizzle Rocks. E em True Detective, eles também tem um envolvimento com uma gangue que inclusive é uma das cenas mais épicas dos 8 episódios da série, que é um plano de sequência incrível, porque eles descobrem que no corpo das vítimas tem uma droga, e foi mais ou menos o que a gente viu nesse 18º episódio aí de Riverdale. E lá em True Detective, quando eles têm todo esse lance com a gangue, que era uma gangue bastante pesada, é tudo pra você descobrir quem que era o cozinheiro, pra você entender a origem da droga, e talvez entender que aquele fosse o assassino. Aqui no caso Riverdale é o Kurtz, que parece estar super envolvidão aí com o caso, e no final das contas ele meio que era só mais um peão dessa história. Também foi um cara que sofreu, teve seus traumas e também meio que participava, mas ele não é o pivô principal. E assim, pra falar do final de True Detective, que conectaria aí com Riverdale, ele é aquele tipo de final que eu já vou avisar pra vocês, principalmente que eu tenho visto que as pessoas têm reclamado meio que pra onde Riverdale tem ido, mas o final de True Detective é aquele que você ou ama ou você odeia, não existe meio termo. E particularmente eu amo muito, porque ele não é um final que fica se explicando todos esses simbolismos que foram ali ao longo da temporada. Pode ser que essa questão aí dos símbolos do alfabeto de Cthulhu nas costas nem seja explicado de alguma forma, que no final das contas isso tudo acontecia por causa de um trauma realmente do Edgar, e que no final tanto D&D quanto essas coisas de ritual eram coisas pra chocar,
e afetar a psicosfera. Honestamente, eu acredito que o Roberto Aguirre Sacasa, ele se empolgou ali na pesquisa de simbolismos e rituais satânicos para fazer o Mundo Sombrio de Sabrina e acabou aproveitando para Riverdale também. É por isso que as duas séries parecem que têm tanta conexão, afinal as duas estão falando de coisas satânicas e de rituais e etc. Mas no final é só uma mera coincidência. Para fazer esse vídeo eu pesquisei algumas coisas na internet, todos os links que eu utilizei estão aqui na descrição, mas também eu usei esses 3 livros. Esse Pitititico, ele fala sobre o chamado de Cthulhu, que tem a ver com todo esse envolvimento da psicosfera, né, que eu falei aqui, e também do Rei Amarelo. Esse daqui, ele é mais focado no Rei Amarelo, ele foi o livro que inspirou True Detective e consecutivamente Riverdale, então se você fosse escolher um para ler primeiro, eu recomendaria que fosse esse. E esse daqui é um que conta vários contos do Lovecraft. Mas deixa aí nos comentários, você acha que Riverdale vai finalizar com algo mais simples mesmo? Ele não vai ficar focando muito nessas coisas que criou desse universo? Ou você acha sim que Riverdale vai se aprofundar, explicar cada detalhe? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!